Olá pessoal, tudo bem? O compromisso da Wonder é sempre oferecer produtos práticos, de alto desempenho e que proporcionem maior produtividade para o trabalho profissional. Por isso, temos a honra de contar com equipamento de pintura que é tudo isso e muito mais. A máquina de pintura Airless Wonder é uma tendência do mercado, pois contribui para a redução dos recursos na construção civil, aumentando o rendimento do trabalho e proporcionando um acabamento que não tem comparação. Mas para aproveitar todos os benefícios da sua Airless, é importante atentar para a correta montagem e funcionamento do equipamento. Acompanhe as principais informações do manual e dicas de uso que irão assegurar a maior vida útil do seu produto e, é claro, a melhor performance na sua pintura. A máquina de pintura Airless MPA 120 da Wonder é desenvolvida com a mais alta tecnologia para esse tipo de pintura. Sua estrutura robusta, com pistão em aço inox, engrenagem usinada e dentes helicoidais, garante resistência, menor ruído e maior transmissão de torque, resultando em maior pressão, excelente acabamento e muita agilidade ao trabalho. Confira os acessórios: mangueira com 15 metros, pistola de pintura com o bico 517, o tubo extensor para pintura, além do manual do produto, que recomendamos que você sempre leia antes do uso e consulte em eventuais dúvidas. Antes de iniciar a montagem, é muito importante reconhecer todos os seus componentes: interruptor liga-desliga, sensor térmico, que é um importante dispositivo de segurança, pois evita o superaquecimento, controle de pressão, tubo de sucção com pescador, manômetro, recipiente de gotejamento, pistola de pintura, extensão, mangueira de 15 metros, entrada do óleo, alavanca de descompressão com pressão, saída do fluido, mangueira de retorno, encaixe do tubo de sucção com pescador e o encaixe da mangueira de retorno. Acompanhe a nossa demonstração técnica começando pela montagem do manômetro. Antes de iniciar o uso, é necessário conectar o manômetro à máquina. Em seguida, encaixe a mangueira de alta pressão na saída do fluido, junto ao manômetro. Depois disso, instale a pistola de pintura, já com o bico selecionado. Em seguida, instale a mangueira de sucção na posição indicada e lembre-se de utilizar a trava que acompanha, pois ela evita que a mangueira se solte. Na sequência, instale a mangueira de retorno na posição indicada. E atenção! Você nunca deve colocar o pescador no chão, evitando que sujeiras danifiquem o equipamento ou comprometam a pintura. Ele deve ser colocado direto no recipiente de tinta ou no local de gotejamento. Uma dica muito importante é com relação ao óleo para lubrificar a máquina e garantir seu correto funcionamento. Ele deve ser colocado antes do acionamento da máquina e a cada 8 horas de trabalho contínuo. Para isso, basta adicionar o óleo multiuso no recipiente de entrada. 10 gotas já são suficientes para o uso adequado. Para iniciar o seu trabalho, coloque o tubo flexível de sucção e o tubo de retorno dentro de um recipiente com solvente, que pode ser água ou outro solvente adequado de acordo com a tinta, fazendo uma pré-limpeza do sistema. Gire o controle de pressão para o valor mínimo e a alavanca para a posição descompressão. Lembrando que no valor mínimo a máquina desliga, então, para ligá-la, volte o regulador de pressão 1/4 de volta no sentido horário. Em seguida, pressione o interruptor elétrico para ligar o equipamento. Aguarde até que as bolhas de ar saiam pelo tubo de retorno e que não haja mais impurezas. Feche a alavanca de descarga e coloque na posição compressão. Pressione o gatilho da pistola de pintura até que o solvente, água ou solvente adequado à tinta, saia da pistola sem interrupção.
Preparar a tinta antes de iniciar a pintura é determinante para o correto funcionamento da sua máquina airless. Por isso, é fundamental que você siga estes passos. Antes de diluir a tinta, você deve homogeneizá-la. Para isso, utilize um misturador elétrico de argamassa por no mínimo 3 minutos, ou até formarem bolhas ou espuma na tinta. Dilua a tinta na proporção e com o solvente indicado na embalagem pelo fabricante. E homogenize a tinta novamente com o auxílio do misturador elétrico. Por fim, coe a tinta com uma peneira ou filtro adequados. Com a tinta corretamente preparada, coloque o tubo de sucção no balde. Acione novamente a pistola até que a tinta apareça. Aumente a pressão lentamente através do controle de pressão. Verifique o padrão de acabamento e aumente a pressão até a atomização estar correta. Agora o seu equipamento já está pronto para pintar. Para uma pintura uniforme e de qualidade, aplique camadas regulares de tinta, mantendo o mesmo movimento do braço e a pistola a uma distância constante da superfície. Por isso, essas dicas farão toda a diferença no seu trabalho. Acompanhe comigo. Pinte um leque de teste. Você deverá sempre acionar o gatilho da pistola antes de iniciar o movimento. Regule a pressão para ajustar o leque conforme desejado. Caso você não consiga o leque e acabamento desejados com a regulagem da pressão, utilize outro bico. Segure a pistola em posição perpendicular à superfície a uma distância entre 25 a 30 centímetros. Pinte com um movimento lateral, sobrepondo a tinta em 50%. Solte o gatilho antes de parar. Para pinturas em locais mais altos, utilize a extensão que já acompanha a máquina. Pronto! Um trabalho de primeira, com excelente acabamento e com agilidade, economia e a praticidade que todo trabalho profissional requer. Lembre-se que a máquina airless vem com o bico 517, mas a Wonder oferece outros modelos de acessórios, como os bicos em várias medidas, para atender diferentes finalidades de pintura. Para qualquer modelo, siga estas instruções. Primeiro, utilize a ponta do bico para guiar o assento e a gacheta até a porca de retenção. Pressione o assento e a gacheta até o perfeito encaixe. Limpar o seu equipamento após concluir o trabalho é fundamental para garantir o melhor funcionamento e durabilidade da sua máquina de pintura airless. Mas antes de iniciar a limpeza e sempre que finalizar a pintura, você deverá fazer a descompressão do equipamento. Acompanhe comigo. Em primeiro lugar, nunca aponte o jato em direção ao seu corpo. Coloque o controle da pressão no valor mínimo e desrosqueie o protetor do bico para removê-lo. Lembrando que no valor mínimo a máquina desliga, então para ligá-la, volte o regulador de pressão 1/4 de volta no sentido horário. Ligue o equipamento pressionando o interruptor. Direcione a pistola para um recipiente e acione a máquina para liberar a pressão. Gire a alavanca para a posição de descompressão. Alivie toda a pressão, drene a tinta dos tubos e o separe, colocando a mangueira de retorno em um balde vazio. Mergulhe o tubo de sucção num recipiente com água ou outro solvente correspondente à tinta e vire a alavanca para o modo compressão. Pressione o gatilho da pistola para bombear o restante do material do tubo de sucção, da mangueira e da pistola para um recipiente vazio. Repita o processo até que o solvente saia limpo, sem nenhum resíduo de tinta. Solte o gatilho, desligue a alimentação e alivie a pressão. Trave o gatilho e retire o protetor. Desaperte o acoplamento do filtro, removendo-o, e faça a limpeza. Caso necessário, faça a troca. Limpe bem todas as peças com água ou solvente correspondente e com um pincel. Se você não for usar a sua máquina por um período superior a uma semana, temos uma dica importante. Preencha o sistema de sucção e pressurização com óleo automotivo para evitar oxidações internas. Antes de utilizar a máquina novamente, faça o processo de circulação da água até que seja removido todo o óleo do sistema. Você pode rever esse processo no bloco Preparando a Máquina para a Pintura. Pronto!
Sua máquina de pintura foi limpa corretamente e isso faz toda a diferença. Ela já pode ser guardada até o próximo trabalho. Para solucionar algumas dúvidas que podem surgir sobre o funcionamento da sua máquina Airless Wonder, preparamos algumas dicas muito importantes. Confira. Máquina não liga. Primeiro, verifique a tomada, a extensão e a instalação elétrica. Depois, verifique se o regulador de pressão está na posição mínima. Caso esteja, gire 1/4 de volta no sentido horário até que a máquina ligue. Máquina não puxa tinta. Verifique se a tinta foi diluída na proporção e com o solvente indicado na embalagem pelo fabricante. Verifique se a homogeneização da tinta foi feita corretamente. Caso não seja feita, a tinta ficará com toda a sua carga no fundo do balde e a máquina não conseguirá sugá-la. Verifique se a coagem da tinta foi feita corretamente. Caso não seja feita, partículas poderão ser depositadas entre a esfera e o assento da esfera, travando e impossibilitando a compressão da tinta. Verifique se a esfera localizada onde o pescador é encaixado não está travada. Caso isso tenha acontecido, destrave com o auxílio de uma chave de fenda, empurrando a esfera para dentro. Verifique também a esfera do pistão, localizada dentro da máquina. Desmonte o cilindro com o auxílio de uma chave ajustável. Após tirar o cilindro, você verá o pistão. Em seguida, com o auxílio de uma chave Allen 8 mm, desrosqueie o bujão do pistão e verifique a integridade da gaiola da esfera. Caso necessário, substitua as peças. Por último, verifique a esfera. Caso necessário, limpe ou destrave-a. Máquina não pressuriza a tinta. Devido à qualidade das tintas, algumas podem ser muito mais abrasivas do que outras, causando o desgaste das gachetas e do pistão e impossibilitando a correta sucção e pressurização da tinta. Esse problema pode ocorrer no primeiro uso, dependendo da tinta, e não é um defeito da máquina. Caso isso aconteça, encaminhe a máquina para uma assistência técnica. O bico entope com frequência. Devido à falta de coagem, homogeneização e diluição correta da tinta, o bico pode entupir. Caso isso ocorra, faça a correta coagem, homogeneização e a diluição da tinta, conforme orientamos no bloco Preparando a Tinta para a Pintura. É possível limpá-lo apenas girando-o para a posição Eject. Se esse processo já foi realizado, verifique a integridade do bico e faça a limpeza. Máquina está perdendo pressão. Se você identificar que sua máquina está perdendo pressão ou consumindo muita tinta, pode ser o bico. Verifique se houve alteração no formato do orifício do bico devido à abrasividade da tinta. Caso isso tenha ocorrido, efetue a troca do bico. Lembre-se que a Wonder possui a maior rede de assistências técnicas do nosso segmento. Então, se for preciso substituir alguma peça pelo uso ou realizar algum reparo, conte sempre com os nossos assistentes credenciados. Em nosso site, você encontra a relação completa da rede credenciada por produto e região. E para a correta conservação do seu equipamento, recomendamos a manutenção periódica, que explicamos no bloco anterior e que você também encontra no manual do produto. Agora que você já sabe como montar, utilizar e limpar a sua máquina de pintura Airless Wonder, mãos à obra! E se você trabalha com pintura profissional, indicamos também muitos outros produtos da nossa linha que podem contribuir ainda mais com o seu trabalho, como por exemplo, as lixadeiras de parede, pistolas elétricas e pneumáticas e muitos outros. Acesse o nosso site e bom trabalho!